Imagine comprar um espelho antigo em um leilão. Uma peça aparentemente comum, talvez um pouco desgastada pelo tempo, mas nada fora do normal. Agora imagine descobrir que pessoas evitavam olhar diretamente para ele, que seus antigos donos relatavam vultos, rostos desconhecidos e sensações inexplicáveis. E que, segundo uma lenda antiga, o espelho estaria ligado à morte de uma mulher que ainda vagaria pelo seu reflexo. Parece uma cena de filme de terror, não é mesmo? Mas essa é uma história que existe há mais de um século. Uma história cercada por relatos perturbadores, testemunhos estranhos e um mistério que ainda permanece sem explicação. Hoje vamos investigar um dos objetos supostamente amaldiçoados mais famosos dos Estados Unidos. Esta é a história do espelho de Myrtos. Nossa história começa em uma antiga mansão localizada no sul dos Estados Unidos. Uma propriedade conhecida como Plantação Myrtos. Construída no final do século XVIII, a mansão acumulou inúmeras histórias de tragédias, doenças e mortes ao longo das décadas. Com o passar do tempo, começaram a surgir rumores. Visitantes afirmavam ouvir passos durante a noite. Outros relatavam portas abrindo sozinhas. Alguns diziam sentir a presença de alguém observando nos corredores vazios. Mas entre todas as histórias da mansão, nenhuma ficou tão famosa quanto a do espelho. Segundo a versão mais conhecida da história, uma mulher chamada Chloe viveu na propriedade durante o século XIX. A lenda afirma que ela trabalhava na mansão e acabou se envolvendo em uma série de acontecimentos trágicos. Em determinado momento, membros da família teriam adoecido e morrido em circunstâncias misteriosas. Após essas mortes, o espelho da casa teria sido coberto por um pano preto, uma prática comum na época. Muitas famílias acreditavam que, após uma morte, os espelhos deveriam permanecer cobertos para impedir que os espíritos ficassem presos neles. Mas, segundo a lenda, um espelho da casa teria sido esquecido. E foi justamente esse espelho que passou a ser associado aos acontecimentos sobrenaturais. Com o passar dos anos, visitantes começaram a relatar experiências incomuns. Alguns afirmavam enxergar mãos surgindo no vidro. Outros diziam perceber rostos aparecendo atrás dos seus próprios reflexos. Havia também quem jurasse ter visto figuras humanas observando do outro lado do espelho. O mais curioso, muitas dessas pessoas não se conheciam. Mesmo assim, descreviam experiências parecidas. Claro, relatos não são provas. Mas quando histórias semelhantes se repetem por décadas, elas acabam alimentando ainda mais o mistério. Foi então que surgiram as fotografias. Ao longo dos anos, turistas passaram a registrar imagens do espelho. Em algumas delas, pessoas afirmavam identificar rostos estranhos refletidos no vidro. Outras pareciam mostrar pequenas mãos pressionadas contra a superfície. As imagens rapidamente começaram a circular. Para os defensores do paranormal, aquilo era uma evidência impressionante. Mas os céticos apresentavam outra explicação: reflexos, imperfeições no vidro e um fenômeno psicológico conhecido como pareidolia, a tendência do cérebro humano de enxergar rostos e padrões familiares onde eles não existem. A mesma razão pela qual algumas pessoas veem figuras em nuvens,
ou manchas na parede. Então, quem estava certo? Talvez ninguém tenha uma resposta definitiva. Diversos pesquisadores e equipes especializadas visitaram a mansão ao longo dos anos. Alguns tentaram registrar os fenômenos paranormais. Outros procuravam explicações naturais. Mas nenhum estudo conseguiu provar que o espelho possui alguma característica sobrenatural. Ao mesmo tempo, ninguém conseguiu eliminar completamente o fascínio que ele exerce. Porque, diferente de muitos objetos amaldiçoados, o espelho de Myrtles não está ligado apenas a uma lenda antiga. Ele continua recebendo visitantes até hoje. E os relatos continuam aparecendo. Talvez o aspecto mais perturbador dessa história seja justamente sua simplicidade. Não estamos falando de uma joia valiosa, nem de um artefato perdido, nem de um objeto ligado a reis ou imperadores. É apenas um espelho, um objeto presente em praticamente todas as casas do mundo. Talvez seja por isso que essa lenda continue tão assustadora, porque ela transforma algo comum em algo inquietante e faz surgir uma pergunta desconfortável. Quando você olha para um espelho, tem certeza que está sozinho? Então, o espelho de Myrtles é realmente amaldiçoado? Ou tudo não passa de uma mistura de lendas locais, coincidências e interpretação humana? A verdade é que não existem provas concretas de qualquer atividade sobrenatural. Mas também é verdade que essa história sobrevive há mais de 100 anos e continua fascinando milhares de pessoas. Talvez porque os espelhos sempre ocuparam um lugar especial na nossa imaginação. Eles refletem a nossa imagem, mas também escondem aquilo que não podemos ver. Então, o que você me diz? Teria coragem de encarar o espelho de Myrtles sozinho durante a madrugada? Ou preferia manter distância de um objeto com reputação tão sombria? Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se na Gavantos TV e compartilhe esse mistério com alguém que gosta de histórias intrigantes. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. We spent years in training, fighting battles uphill.